Sendo uma criança sem supervisão dos pais, eu costumava assistir todo tipo de coisas no YouTube. E eu sempre fui uma criança edgy, então eu assistia qualquer coisa que envolvesse temas mais estranhos, principalmente se tivesse animais juntos. E sempre foram conteúdos totalmente em inglês, sendo comics ou simplesmente AMVs, animações, etc. Se envolvesse temas pesados com sangue, morte e tragédia, count me in! Give me the dollar! Sério, eram horas e horas de eu simplesmente derretendo meu cérebro com animações de Warrior Cats, vendo gatos se matando na base de garras, dentes e vários outros métodos. Tinha algo muito mágico sobre assistir coisas que eu não deveria. Eu não tô falando de coisas ruins como gore ou pornografia. Mulher gostosa e pelada. Coisas que eu, nos meus 12, 13 anos de idade, não sabia que eu não deveria estar assistindo. Coisas que eu hoje, nos meus quase 20, olho para trás e penso... eu não deveria ter assistido aquilo. What the actual fuck did I miss? Mas era bom demais. Eu olhava para aqueles personagens, para aquelas animações e eu amava. A Lucy tem tudo que uma criança é de como eu gostava. Furry, com garras longas e dentes afiados, uma atração por sangue e morte, uma insanidade edgy e, o mais importante, lesbianismo. You ain't from round here. You don't belong here. If the sheep averts its gaze from the forest, the wolf will strike it dead at its back. You're a bit like him, you know. Who? Dizzy Jones. Look, it's not coming back. That's another thing I intend to make sure of. Life is but a pyramid. And who's at the top? Me. Sam Fena tem postado vídeos no YouTube desde 2013, todos sempre envolvendo o mesmo tópico, animação. Algo que ele entende bem. Os primeiros vídeos dele são uma animação stop motion de Transformers, de FNAF, um vídeo imitando um personagem de um filme e mais animações, que então acabou virando o foco do canal dele. Em setembro de 2017, ele postou um vídeo intitulado de Satellite City, A New Project, no qual mostrava a foto de seus personagens com seus nomes ao lado, e a logo de algo chamado Satellite City no final, no caso, esse novo projeto no qual ele estava trabalhando. E foi então, em outubro de 2017, que ele postou Satellite City, Halloween, que foi o primeiro vídeo dele que eu vi. Nele, mostra a vida de um homem inglês chamado Sullivan, vivendo seu cotidiano pacato em sua casa repleta de... furries alienígenas? I saw alien spaceships above my house. No começo é bem confuso. Tu não sabe quem são esses personagens, de onde eles vieram e o que caralhos eles estão fazendo na Inglaterra, de todos os lugares. E, para ser sincero, não tinha muita informação sobre eles. Na época só tinha um link na descrição escrito Satellite City Lore, que dava para um site onde eu imagino que contava um pouco sobre os personagens, mas o site não existe mais. Infelizmente não vou conseguir mostrar nada dele. A partir desse vídeo, o canal do Fena focou apenas em Satellite City e seus personagens. No começo, eram só animações, muito bem feitas aliás, mas sem muita lore, sem história. Mas, com o passar dos episódios, foi introduzindo cada vez mais personagens em uma lore interessante. E essa série abria portas para o Sam para dar profundidade aos seus personagens e conseguir finalmente escrever o livro dele, intitulado de The August Fill, Amidala, lançado dia 13 de fevereiro de 2023. O livro conta uma história complicada, que abrange tópicos diferenciados e pontos de vista diversos, se aventurando por um caminho sensível, descrevendo uma sociedade estranha e alienígena, com ideais opostos do que nós, humanos, acreditamos. Mas, afinal, qual é a história de Satellite City? Tudo começa com Sullivan, um rapaz inglês que mora sozinho em casa, chegando a parecer até mesmo um pouco solitário. Mas o que ele esconde é, além de uma tendência psicopática... Yeah, they didn't put up much of a fight. So, you beat a young family to death with a pumpkin. They tried to take my money. Yeah, for the pumpkin. But fuck off. Seres furries que convivem com ele em certa harmonia são eles, Lucy Lacemaker, Chuck, Winifred, Fleischer e Hazenflay. Basicamente, a Lucy é um edgelord que é clinicamente sana, o Chuck é um bebum, a Winifred costumava ser uma soberana, mas agora é cega e traumatizada, o Fleischer é um chatão que faz de tudo pela Winifred e a Hazenflay não é levada a sério, e a Lucy sonha em matar ela. Também tem outros personagens que não são introduzidos no futuro, como Fontaine, Wexel, Ludwig, I'm over here stroking my dick. I got lotion on my dick right now. I'm just stroking my shit. Helgen, Quinn, Lockett, Hayden, Yeshua, enfim, são muitos. Todos eles aparecem no livro também. Vou explicar um pouco o universo antes de me aprofundar nos episódios. Muitas das informações que eu irei descrever no vídeo são tiradas de Amidala, principalmente quando eu estiver falando da sociedade Kiva pré-Satellite City.
Eu ia dar essas informações conforme ia se revelando nos episódios, mas o intuito do vídeo é explicar o bagulho, então vou só meter tudo na mesa. Basicamente, existem esses seres, os Kivawakans, ou Kivas. São seres milenares, com mais de 14 bilhões de anos nas costas. Eles existiam desde antes do Big Bang. Os Kivas vivem em uma hierarquia, onde o líder deles chama-se Grand Voice, e abaixo do Grand Voice há os Voices, ou Vozes, e abaixo dos Voices há os Whispers, ou Sussurros. Abre aspas. O paradigma veio acompanhado de outras classificações, Vozes, os líderes de vários setores da cidade, incluindo, entre outros, transporte, impostos, imprensa, imigração, registros e territórios. Os sussurros trabalham sob o comando das vozes, atuando como a principal força de trabalho política e ocupando cargos em todos os departamentos. A primeira Grand Voice foi a Locket. Foi ela quem, entre aspas, civilizou os Kivas após matar Freida, a maior Kivawak já registrada, sendo maior que qualquer coisa na Terra. Junto de Locket aos descendentes. Apenas 3 descendentes: Locket, a Grand Voice, Sombra, o Grand Architect, e Winifred, a Grand Whisper. Esses 3 podem ser considerados irmãos, porém, família não é algo para os Kivawaks. Locket governou por muito tempo, mas houve conflito. Muitos já jogaram indigna após, como os próprios personagens de Satellite City descrevem, Locket deixou que sua sociedade fosse destruída pelo infame Dizzy Jones. Em algum momento houve guerra, luta, morte e mais umas 300 mil coisas. Locket foi derrubada e presa, sendo substituída por Ludwig. Winifred foi transformada em um nada, antes uma soberana temida. E Sombra é citado apenas uma vez em Satellite City, mas não sabemos muito dele. No presente, os Kivas tentam sobreviver na Terra. Estão espalhados pelo mundo, cuidando de alojamentos e tentando manter o restante de sua raça intacta. Na casa de Sullivan, moram aqueles que eu havia citado antes: Lucy, Chuck, Winifred, Fleischer e Hasenflake. A Lucy é apenas uma Fowler em Amígdala, um filhote. Mas ela cresce e se torna um dos Kivas mais temidos da história, sendo altamente mortal e, no geral, uma ameaça para todos os tipos de sociedade. Chuck, antes chamado de Dalton, ganhou o nome de Chuck por conta de um mito da Inglaterra sobre o Black Chuck. Muitos dos Kivas acabaram sendo avistados por humanos, e a maioria, se não todos os mitos, mitologia e folclore, foram criados por conta deles. Winifred, como dito antes, era Grand Whisper, mas hoje é uma casca do esplendor que ela uma vez foi. Os outros personagens também têm um passado, mas explicar um a um demoraria tempo. Só saibam que Locket estava no comando e não está mais. Isso foi uma grande mudança. Todo ano, Ludwig vai para a casa do Sullivan para interrogar os Kivas que ali moram. Manter a ordem é de extrema importância e, agora que os Kivas estão separados e passam por um momento difícil, o negócio é sentar e ouvir o que eles têm a falar. No primeiro episódio, Dysfunctional Family, Sully diz para os reunidos que eles não deveriam irritar Ludwig, que estava vindo. Ele pede ajuda do Chuck com o jantar, e eu amo esses indícios de Slice of Life que mostra que eles trabalham em conjunto, mesmo sendo, como o nome do episódio já descreve, uma família disfuncional. And that is the agenda. Okay, do we all understand? Do we all comprehend that? Okay. Shop. Need your help with dinner. We eating Heisenfly tonight? Okay, we're not eating Heisenfly. It's omelette. Can I use their skin for a new hat? Can I? Okay, we're not eating Heisenfly, yeah? Right, eggs. Can I at least play their body? Without the head, obviously. Obviously. Because that'll just get in the way. No episódio 3, Hush Hush, é introduzido Fontaine, o Axel e meu favorito de todos os tempos, o Ludwig. Na época, uns 14 bilhões de anos atrás, Fontaine era procurado e o Axel era a voz dos Yoshi. Os Yoshi eram os policiais, militares, guerreiros e, eu devo dizer, a Axel era a melhor lutadora, perdendo apenas para o Winifred e, obviamente, a Locket. O Fontaine entra na casa do Sullivan do nada, mas pelo menos o Ludwig e a Axel têm a decência de bater na porta antes. O Sullivan, como dito no primeiro episódio, estava esperando eles, mas o Ludwig veio bem mais cedo do que esperado. O Ludwig não se importa muito. Ludwig, Wexel, you are very early. Sullivan, you look, terrible. Let us in, Sullivan. We've been standing out here for so long, we're in danger of photosynthesizing. The sun's not even out. A Axel e a Lucy têm uma interação onde a Axel diz que a cabeça dela vai ficar no lugar dessa vez, o que, depois de ler o livro, fala muito sobre a possível força da Lucy, pois, repito, a Axel no livro é a voz dos Yoshi. A Axel é uma lutadora extraordinária, a melhor que eles têm, e a Lucy arrancou a cabeça dela. Se Satellite City tem alguma coisa canônica na série, né? Mas a gente fala sobre isso depois. Enfim, o Ludwig quer começar a interrogação, ou pesquisa, como queira chamar, mas a Axel pede para ele esperar até o Natal, porque ela queria ficar. E o Ludwig acaba cedendo. No episódio 6, Ludwig e o Axel conversam, e o Ludwig a xinga por querer comemorar o feriado humano.
demonstrando ódio e repulsa pelos seres terrestres. A Waxel diz que eles precisam de uma pausa do trabalho excessivo, mas Ludwig reforça sua palavra, afirmando que faz o que faz pelo bem dos Kivas restantes, insinuando que, o que quer que tenha acontecido no passado, tenha erradicado boa parte deles. If the sheep averts its gaze from the forest, the wolf will strike it dead at its back. Since when did we become the sheep? Since we started partaking in cognitively crude festivities and bending at the knee to human traditions, you utter fool! Look, I'm sorry. I didn't choose this station, but I serve its purpose all the same. I do what I must to ensure that the remaining creatures of the Kivouac survive. And you waste your energy, as you always have, downplaying the situation like a doltish child. I'm sorry, Ludwig. Okay? Go and fetch Shuck. I'll start with him. We are long overdue. No episódio 7, ele fala com Chuck, que, no passado, era uma besta que matava pessoas, deixando uma carnificina para trás. E foi assim que ele provavelmente criou a lenda do Black Shuck na Inglaterra. Mas hoje, como o próprio Ludwig o descreveu, não passa de uma piada. Shuck não se incomoda, batendo o pé no chão e afirmando que seus dias de carnificina estão acabados. No final, Shuck pede por Ludwig uma única coisa. And Ludwig, Yes. don't do what Jones did. Got lotion on my dick. E esse Jones, mais conhecido como Dizzy Jones, ou Mendes, meus queridos, é importantíssimo. Em Lucy's Problem, Ludwig conversa com Winifred e revela que quem fez isso com ela foi Dizzy Jones. E após ler o livro, eu fico realmente abismado com a Winifred de Satellite City. Mano, olha pra ela no livro e olha pra ela em Satellite City. O que aconteceu, cara? Depois, ele interroga Lucy. Esses dois eram grandes amigos no passado. Algo que é mostrado no livro, inclusive. Ludwig se recusa a confiar em Lucy no presente. Eles citam a Célia, que aparece no livro, mas em Satellite City está morta, e voltam a falar de Jones. I never traded tongue with that thing, that monster. He wasn't a monster. He was amazing. Such unfiltered curiosity, such passion and drive. You looked into his eyes and the universe answered your gaze. He wasn't cruel. He just didn't understand. But how could he? You actually liked him, after all he did to the Kivouac. I did. And that, Lucy, is why I do not entirely trust you. Whose side are you on? I'm on my side. I've always been on my side. That will be all, Lacemaker. Get out. At once. You're a bit like him, you know. Who? Dizzy Jones. Em Axiom, Ludwig interroga Hazenfley, onde ele conta para ela tanto sobre os Kivas, quanto o que ela é, um híbrido. Criada na Terra, Hazenfley é metade Kiva, metade esquilo vermelho, pego na floresta que rodeia a casa do Sully. Há vários outros experimentos, como Bob, mas esse claramente não deu certo. Esses experimentos foram criados ao comando de Ludwig e parados ao comando do mesmo após a criação de Raizen. A Raizen é a primeira híbrida a dar certo, algo extraordinário, algo que ela nem sabe direito o que é. Por isso ela se sente tão deslocada, faltando a insanidade e freakness que é demonstrado pelos Kivas à sua volta. Mas ela não aceita que é metade Kivouac, e após a conversa, a Lucy atiça ela e, em resposta, Raizen dá um tapa em seu rosto, resultando na Lucy quase arrancando seu olho. Em The Mannequin, um dos meus favoritos inclusive, Raizen está sob os cuidados de Winifred, viva, porém com uma cicatriz. Ludwig dá um sermão na Lucy, ameaçando-a e dizendo que, se ela não se comportar, ele vai levar ela da casa do Sully e trazê-la de volta ao alojamento, onde eu imagino ser onde a maioria dos Kivouacians restantes estão agrupados. Nisso, o Queen aparece. Olha que fofinho. Ele é um mensageiro e chega com uma mensagem pro Ludwig, uma terrível mensagem. Ele diz que aquilo saiu. It got out. What? AIDS? Porky the Pig? Her fucking sexual preference? Well, that's no secret, love. Mas, e aí? O que What got saiu? out? Aquilo refere-se nada mais e nada menos do que Locket,
a antiga Grand Voice. Após ser retirada do cargo, ela foi presa e mantida longe, estando sob supervisão 24 horas por dia em algum lugar. Só sei que ela ficou completamente alheia ao que acontecia à sua volta. Ela não faz a menor ideia de que o universo que ela conhecia não existe mais. Mas, ao fugir, ela pode finalmente vislumbrar o esplendor do planeta Terra. E ela não tá brincando, ela saiu pra matar, mano. Olha essa coisa aqui, que medo. Ludwig convoca Helga no episódio 14, Thunder. O Sam vai recebê-la e Sweet Mother of Jesus, olha pra ela. A Helga é particularmente uma das minhas favoritas. O design dela em Satellite City lhe dá um ar felino e aristocrático. Ela usa a própria cauda como cachecol, pelo amor de Deus. Em Amígdala, o design é outro, com Fena transformando-a em uma cobra do tamanho da Estátua da Liberdade. Mas eu amo os dois designs. O Axel xinga e a culpa por ter deixado Lockett sair, mas a Helga diz que era o Hayden tomando conta de Lockett, e foi ele que deixou ela sair e simplesmente foi junto, ou seja, um traidor. Hayden, no livro, era o general dos Yoshi, forte e leal a Lockett. Então começa a caça. Queen vai pra Londres para avisar os restantes. Eles estão sem tempo. A Lockett ter saído é algo terrível, mas ela não é imbatível. Como Dorothy, uma Kiva ao lado de Lockett diz, com Lucy Fontaine ao seu lado, o Ludwig sim é quase imbatível. O conselho lhe concede olhos da parte de trás do crânio. Mas a Lockett, como senhora de Blackenrange, diz: não. Ela vai reerguer o império dela. Ludwig will be near unbeatable with Fontaine and Lucy at his side. Their counsel grants him eyes. Eyes from the back of his skull. Cowards! Have thou lost thy courage? Didst thou not have it in thine empire? Will thou be beating my yellow-striped usurper? Be my eyes as I am thy tongue. Be my claws as I am thy arm. Be my blood as I am thy body. Be my mouth as I am thy voice. Let me live and let me dine on the flesh of kin. Partimos então para Las Vegas, onde Luna, a Whisper de Fontaine, está trabalhando. Durante o ponto de vista de Luna, nos é introduzido um personagem que, tanto em Satellite City quanto em Amígdala, é muito importante: o Yeshua, antes Voice of the Casino. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous hand, or some shit. Yeshua? O design do Yeshua é pique. Puta que pariu, eu amo tanto esse personagem. O Yeshua explica para Luna sobre o que está acontecendo, e é mostrado que nem todo mundo respeita ou gosta de Ludwig no comando. Como a Luna diz, é por conta de Ludwig que eles estão a salvo. Mas o Yeshua não parece acreditar muito nisso não. Mas enfim, não é a primeira vez que Lockett sai, como revelado por Margaret no episódio 19 e Luna no episódio 20. O Yeshua diz que a Luna ficará em Vegas, mas Ludwig quer a presença de Mystique e Titânia lá na Inglaterra. O Yeshua não vê essa traição de Hayden como traição, porque, afinal, ele sempre foi leal a Lockett. Trair Ludwig não é traição, pois seu mestre verdadeiro é a Lockett. Mas Yeshua não ficaria ao lado dela caso ela voltasse ao poder, porque, assim como Fontaine, ele concorda que ela destruiu os Kivowakans, abrindo caminho para uma loucura que destruiu sua espécie. Agora, Lockett se cura, ganhando lentamente sua aparência antiga de volta. Ela passa seu tempo lendo livros sobre nossa realidade, tentando compreender esse novo universo do qual ela desconhece. Are you well enough to understand the new reality? Such a strange turn of things. Orbs comprised of my empire, floating on the surface of space-time. The same fabric that held us high, now cradling our ruin. Ludwig's plans are laid. The hybridization tests have finally bore fruit. But he doesn't possess a mind apt enough to lead us through the aftermath. Only you. These simians, have they an awareness of us? Some sightings, long turned to mythology. They used to call him Hercules. And Lucy got stuck with the name Loki. They also call Dalton the Shock now. Little missteps, but history mentions us not. As long as we remain as fiction, we're safe from their weaponization of steel and black powder. O Axel e Fontaine estão na cola dela. Eles sabem que a Lockett está por perto por conta da Holly, uma mensageira que deveria ter chegado na casa de Sully, mas desapareceu. E eles a acham, mas são forçados a combater Dorothy e Shale, duas seguidoras de Lockett. O Axel as vence, óbvio, porque ela era a voz dos Yoshi, e consegue capturar Dorothy. Ludwig manda Chuck e Felicity para a Escócia para enviar uma mensagem para Yeshua. Chegou a hora de escolher um lado. Yeshua se junta ao governo de Ludwig ou à turma variada de Lockett. Se ele escolher mal, já sabe.
You better keep up. Tell Yeshua that Locket is on the move, and the time has come to choose a side. He joins my government or Locket's motley crew. Let him know his fate should he choose unwisely. A verdadeira corrida começa. Uma nova guerra está para acontecer. Locket está juntando seu pequeno exército, formado por seguidores antigos e leais às suas leis, mesmo após 14 bilhões de anos. Mas Ludwig não abrirá mão de sua raça, não após o que Locket fez, não depois do que Locket deixou acontecer, desistindo de tudo aquilo pela qual lutou com unhas e dentes para criar e conquistar. E agora? O que acontecerá? Que lado vencerá? Jesus Cristo versus 5.000 Satanás. E ninguém vence, porque a história não existe. Ou melhor, nunca foi terminada. Afinal, a Amígdala existe para isso. Satellite City foi descontinuada para que Fena pudesse focar no livro, que seria lançado 3 anos após o último episódio de Satellite City. Satellite City foi apenas o começo, uma porta aberta para que ele pudesse realmente descobrir quem eram esses personagens e esse universo que ele criou com os anos. Abre aspas. Satellite City me ajudou a desenvolver meus personagens e a concretizar algumas ideias. Agora estou trabalhando em um livro baseado nos personagens apresentados aqui. Este show é uma mídia falha, boba e estranha, mas ajudou um cara sem rumo a descobrir as coisas e escolher uma direção a seguir. Satellite City continua até hoje, por diversão, então, por favor, aproveite esses episódios experimentais e, se você gosta deles, fique de olho no meu livro. Eu olho para os episódios antigos de Satellite City e às vezes me encolho, mas então lembro que isso levou ao desenvolvimento de um universo fictício sobre o qual estou muito animado para terminar meu primeiro livro. Não é sobre onde você começa, é onde você termina. Cair da bicicleta imediatamente é uma coisa boa, porque então você aprende como é a sensação de falhar, e uma vez que você sabe como é, você não cairá novamente. One's for sorrow, two's for joy, three's for a girl and four's for a boy, five's for silver, six for gold, seven's for a secret never told. Devil, devil, I defy thee. Devil, devil, I defy thee. Devil, devil, I defy thee. The August Field, Amígdala, abrange um universo desconhecido e novo, algo nunca antes visto. Talvez, um vislumbre de uma realidade que nós, como seres humanos, não conseguimos compreender. Sem galáxias, quasares, estrelas ou planetas, pois estes eram apenas seus filhos. Repousa como uma estrutura fractal sobre uma superfície do espaço-tempo. Um turbilhão de química, uma terra labiríntica em camadas. O mundo vive como uma tela enlouquecedora, escrava da anarquia e de arranjos alienígenas. Uma paisagem Kivik. Gostaram? Eu roubei do livro. Desculpa. Amígdala é a resposta à pergunta que Satellite City tentava comunicar a cada episódio. Quem são esses personagens? Faz tempo que eu li o livro, e eu gostaria de ter relido para fazer esse vídeo, mas são 1000 páginas, gente, me desculpa, pelo amor de Deus. Lucy e Ludwig são amigos no livro. Ambos são Fowlers, filhotes que, na sociedade Kiva, é comer ou ser comido. Mas eles se ajudaram, deram oportunidades um para o outro. Locket lida com muitas complicações no livro. Metusa, voz do Hammerlow, tem ideais diferentes dela. Elas discutem politicamente durante o livro inteiro. Ao ler o livro e ver como os Kivas tratam Locket, você pensa que ela é uma deusa, que ela é perfeita. Mas há aqueles que se opõem a ela. E Metusa é a prova disso. Metusa é o começo. Mendes é mencionado no livro, esgueirando-se entre as páginas, provocando aqueles que assistiam na Satellite City com curiosidade. Como tudo se desenrolou, afinal? O que acontece? Como Ludwig vira Grand Voice? E quem realmente é Mandus, o Dizzy Jones? Espero que tenham gostado. Foi muito divertido reassistir Satellite City para fazer esse vídeo. De verdade, eu gosto muito dessa série. Eu amo os designs e as interações um tanto quanto o corne dos personagens. O livro é muito divertido de ler, sério. Quando ele saiu, eu não acreditei. Minha experiência lendo demorou, porque eu quis mastigar cada página e saborear direitinho. E tudo isso por R$25. Mesmo no Kindle, eu achei que pagaria pelo menos 50. Eu amaria ter o livro físico, mas convertido em reais, ele fica uns R$400. Eu queria tanto livro, ai... I wish I had a bag of chips. Mas sério, quem tem a oportunidade de comprar, o faça. Eu pessoalmente acho que vale a pena, pois esse universo diferenciado é divertido e curioso. Ler sobre esses personagens, dos quais eu passei a amar desde 2018, foi mágico.
Tipo, eu esperei anos por isso. Lembro quando o Sam postava sneak peeks na comunidade do YouTube. Nossa, eu enlouquecia. O segundo livro, Wanderlust, está pra sair e eu também tô muito ansioso. Obrigado por assistir. Siga o meu Twitter, StockBottons com 2S, e eu posto bastante desenho lá. Até a próxima! Got lotion on my dick.